Olá pessoal, muito boa tarde. Você que está aqui conosco para mais um momento aí diante da palavra de Deus. Você que estará conectando isso aqui a qualquer tempo, a qualquer momento, porque ficará gravado. É sempre uma alegria muito grande poder me dirigir a você, aonde você estiver, a que horas você estiver. Né? Esse episódio aqui hoje está sendo gravado hoje, dia 9 de junho, às 17 horas. Nós estamos aqui, né, fazendo essa transmissão ao vivo, mas com certeza muitas pessoas estarão nos acompanhando aí no decorrer da sua conveniência, em alguns horários, porque o nosso estudo ele fica gravado aí no IGTV, no Instagram, tá bom? Mas eu quero dar pedir licença a vocês aqui e eu quero cumprimentar as pessoas que estão ao vivo, estão online aqui comigo, tá bom? Tia Musa está aí na área, Marcos, Jaque também, Maíse, Carol, muito bom, gente. Maíse, ontem, parabéns pela multiplicação da sua célula, né? Foi uma festa bem bacana lá, muito feliz com tudo isso, né? Ver esse avançar das coisas, mesmo em um ambiente adverso, em um momento adverso, né? Mas bom trabalho frutifica. Todo bom trabalho ele frutifica, ele multiplica, tá? Então quero te parabenizar, Maísa, aí por isso, tá bom? A Lê está conosco, vamos lá, Fabiana também, isso, Vivi também já está na área. Gente, olha, vai avisando para as pessoas aí, avisa para as pessoas, gente, vamos embora, começou aí, toca aí no aviãozinho e sai mandando aí para as pessoas, né? Chama as pessoas para estarem aqui conosco, vamos dar sequência aqui a nossa reflexão no livro de Atos. Olha, eu confesso a vocês que cada vez que eu leio o livro de Atos, né, que eu releio o livro de Atos, e assim, não necessariamente assim de uma maneira expositiva, passo a passo, mas uma maneira mais corrida, eu sempre assim me encanto, né, com tudo o que aconteceu ali, com tantas maravilhas que aconteceram a partir de coisas às vezes tão trágicas, né? E hoje é mais um exemplo disso. E assim, eu estou amando navegar novamente no livro de Atos, eu estou amando estar com vocês aqui refletindo no livro de Atos, e nós hoje, colocar até aqui, hoje nós estamos com o capítulo 7, Atos, no capítulo 7. Pronto. Fixei aqui para que se alguém entrar, ficar sabendo. Eu quero estimular você. Você não está conosco aí desde o princípio, né? Fica como dever de casa, dá uma lida nos capítulos anteriores de Atos, para ver até onde nós já chegamos aqui, tá? Hoje nós vamos seguir aqui a partir do capítulo 7. Capítulo muito interessante, um capítulo que, assim, fala ao nosso coração de uma maneira, a mim pelo menos, de uma maneira bem intensa. Então, eu queria que você tivesse aí tivesse atento, né, para que a gente pudesse mergulhar nesse capítulo 7 de Atos. Então, eu quero orar com você, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, na certeza da Tua misericórdia, na certeza da Tua bondade, que nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos dessa maneira. É a maneira que nós temos para nos reunir, e nós estamos aqui porque queremos um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Traz iluminação
do teu Espírito Santo, traz entendimento a cada um de nós, para que possamos sim, possamos adentrar no entendimento da tua palavra para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, agradecemos por cada vida que está aqui, que a despeito das adversidades, conhece as lutas de cada um de nós, né? Cada um tem aí o seu momento, cada um está vivendo essa nova realidade, mas nós queremos viver isso tudo, Pai, na dependência do Teu Espírito Santo. E nos aproximarmos da Tua palavra é uma certeza que nós podemos estar fortalecidos e sair muito melhor disso tudo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, nós vamos aqui então, né? As pessoas estão chegando aí, tá? Mas a gente vai ter que começar mesmo, vamos embora, vamos seguir aqui, né, em Atos capítulo 7. Em que situação aqui dá, né? A gente tinha visto que no capítulo anterior, no capítulo 6, tinha acontecido ali a escolha dos primeiros diáconos, né? Então, ali no capítulo 6 de Atos, tem a escolha dos primeiros diáconos, e entre eles, um que se destacou muito, né, que foi Estevão, e ao se destacar, aquele negócio, o cara está escondido, tudo bem, botou a cabeça de fora, virou alvo. Então, Estevão, né, se destacou positivamente, e isso gerou uma inquietação nos religiosos ali da época, e prenderam Estevão e levaram Estevão para ser interrogado. Vocês lembram que ontem a gente falou no capítulo 6, os religiosos estavam ali, né, os chefes das sinagogas e tudo, mas não conseguiam, não conseguiam ali resistir à sabedoria de Estevão, e aí eles apelaram e disseram, não, vamos inventar um monte de coisa desse cara aqui para trazer ira, para que o povo fique irado com eles, para que a turma lá do Sinédrio, a turma do poder, dê um jeito nesse cara. E aí inventaram um monte de situação e levaram, enfim, Estevão para ser interrogado lá no Sinédrio, tá bom? Então, aí é nesse contexto que a gente inicia o capítulo 7. E acompanhe comigo aqui. O capítulo 7, ele diz o seguinte, que logo no começo aí, mesmo sabendo, mesmo a turma do Sinédrio, mesmo o sumo sacerdote, sabendo, tendo a consciência de que eles tinham inventado tudo aquilo contra Estevão, vê a cara de pau. Eles têm aqui, né, eles criaram aquele rebu todo, e eles perguntam a Estevão se aquilo ali, tudo que está sendo acusado é verdade. Já pensou? É muita cara de pau, né? Ele chega assim e diz assim, vê, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Gente, vê que capacidade, né? Você vê a capacidade humana, a que ponto vai, tá? Então, só que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E Estevão, naquele momento, não se revoltou, não se rebelou, nada disso. Ele manteve uma serenidade, aquela mesma serenidade que a gente já havia visto quando Pedro e João, ali nos capítulos 4, no capítulo 5, eles são levados até o Sinédrio para dar conta de tudo que eles estavam falando e fazendo. Lembra? Está lá no capítulo 4 e no capítulo 5. E aí, ele usa da mesma estratégia. E qual é a estratégia? Ele vai ao encontro daquilo que é comum entre ele e os doutores da lei. Ou seja, ele fala das escrituras. Ele não fala, não, isso aqui é uma onda nova, isso aqui é um barato novo que a gente está curtindo aí, isso aqui é assim mesmo, eu estou falando, não. Ele vai e mostra que tudo o que ele está vivendo, tudo o que ele está fazendo, era condizente com absolutamente tudo que estava nas escrituras. E que os fariseus,
o sumo sacerdote supostamente criam. E aí vê, aqui do verso 2 até lá, parará, até sabe onde? Vê, coisa pra caramba. Até o 51, do verso 2 até o 51, ele mostra um conhecimento profundo do que é a história dos hebreus. Né? Ele vai resgatar tudo que está lá em Gênesis, a partir de Gênesis, ali no capítulo 12, que narra a história de Abraão, o chamado de Abraão, e vai até depois de Moisés, até o Êxodo. Ele vai lá no capítulo 12 de Gênesis, e num curto espaço de tempo, que aqui não diz que tempo é esse, mas está apresentando a sua defesa ali no Sinédrio, ele começa a falar de tudo aquilo. Mas ele fala de uma maneira chamando uma atenção para aquilo que os doutores da lei tinham até mesmo como uma regra de fé, mas que talvez não tivessem atento àqueles detalhes. Tá? E aí, aqui por exemplo, do verso 2 até o verso 8, Estevão destaca a saga de Abraão. Quer ver? Eu vou ler aqui, olha só. Diz assim, e isso ele respondeu, irmãos e pais, vê, com toda... Que respeito, né? Dava ele com aqueles religiosos. Diz assim, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. A gente se coloca junto dos caras, tá? Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse, saia da sua terra, no meio dos seus parentes, e vá para a terra que lhe mostrei. Isso está lá, em Gênesis 12, isso. E ele fala exatamente o mesmo texto. Aí no versículo 4 diz assim, então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês vivem agora. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filho. Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os outros 12 patriarcas. Vê, aqui tem um detalhezinho, né? Estevão, ele está falando com a turma ali do Sinédrio, mostrando para a turma do Sinédrio que ele sabia qual era a origem dele. E a origem dele era a mesma origem da turma que estava acusando ele. E ele começa a falar, olha, foi Deus quem fez isso. Deus, o Deus glorioso que apareceu a Abraão. Tá? Então, ele traz aqui esse destaque, né? E vai até nesse versículo 8 dizendo, foi a história de Abraão, que gerou Isaque, que gerou Jacó, e Jacó, ele gerou os 12 patriarcas, das 12 tribos. Estevão não está dizendo, não, eu rejeito tudo isso. Não. Estevão está dizendo, eu continuo com tudo isso. Aliás, Jesus já tinha dito que continuava com tudo isso. E ele está dizendo, estamos juntos aqui. Mas aí, ele começa a narrar de uma maneira, né, de uma maneira para trazer entendimento àqueles caras ali. Ele chega aqui no capítulo 9, acompanhe comigo. Olha o que ele destaca no versículo 9. No versículo 9 ele diz assim, os patriarcas, ou seja, todos os filhos de Jacó,
tendo inveja de José, aí dá uma ênfase, ou seja, mostra que o próprio povo, comete uma grande injustiça, comete um erro. Ele está mostrando, olha, a nossa turma erra, a nossa galera erra, e mostrou, a turma aqui errou, vacilou, tendo inveja, vendeu ele como escravo para o Egito. Percebe aqui o detalhe? Que ele diz aqui que os patriarcas fizeram isso por inveja. E aí, ele segue, aqui na sequência, do verso 10 até o verso 17, aproximadamente, ele narra a saga de José. Está lá, está tudo no livro de Gênesis isso. Ou seja, os doutores da lei sabiam, o sumo sacerdote conhecia essa história, mas talvez não estivesse fazendo essa conexão. Tá? E ele aqui, ele bate a real para os caras. Ele diz assim, vê só. Mas Deus estava com ele, com José, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Ou seja, ele mostra aqui que José, mesmo tendo sido injustiçado pelos seus pares, pelos hebreus, Deus o exaltou. Deus olhava para ele. Deus olha para o injustiçado. É isso que Estevão está dizendo aqui para os caras. Vê. E aí, segue no verso 11. Depois houve fome em todo o Egito. Vocês conhecem a história também, né? Das vacas magras, vaca gorda. Toda aquela história lá, né? E trazendo grande sofrimento aos nossos antepassados, não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados. Presta atenção aqui nos nossos. Ele não está dizendo assim, nos seus antepassados, não. Ele diz nos nossos. Ele está botando a turma dentro do barco com ele. Na segunda viagem deles, está no verso 13 agora, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Né? Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, Estevão está mostrando para o cara aqui, para os caras, dizendo o seguinte, olha, tudo o que aconteceu, e mesmo acontecendo injustiça, Deus estava atento a todas as coisas. É isso que Abraão deixa muito claro aqui. E nos versos 18 e 19, ele diz que, né, depois daquilo ali o jogo mudou, o jogo virou. Entrou um novo faraó no Egito, né? José tinha morrido, o povo estava ali, o povo se multiplica no Egito de sobremaneira, e entra um novo rei, depois de um tempo, não diz aqui propriamente o tempo, né? Mas ele tinha ficado ali por muitos anos nas terras do Egito. Aí diz assim, versos 18 e 19. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, mais uma vez mostrando que o povo sofria, e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Né? A grande matança. Faraó ouviu falar que nasceria entre... ele diz assim, ele sabia que entre os hebreus estavam crescendo muito.
estavam crescendo muito e poderiam virar o jogo para cima do Egito. E os egípcios, e o faraó disse, não, vamos matar todos os meninos homens que nascerem. Né? Ele traiçoeiramente. Né? E aí, aqui tem algo muito interessante que mostra que nos versos 20, aqui até o 22, mostra a providência de Deus mais uma vez. Deus intervindo a favor do povo. Aí ele fala do nascimento de Moisés. Vai ver só, o verso 20 diz assim, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Olha, Moisés, um menino extraordinário, aqui no grego, está dizendo assim que ele era muito bonito aos olhos de Deus. Era extraordinário em beleza. Ele tinha muita beleza. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, porque, vocês conhecem a história, né? Ia morrer todas as crianças, e aí ele foi colocado ali no cesto, e olha só, diz aqui, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Gente, aqui nos versos 20 a 22, né, mostra justamente a chegada de Moisés. E Deus tinha um grande plano para a vida de Moisés. E o versículo 23 diz que Moisés, ele viveu 40 anos ali como um príncipe. Esse foi o tempo de Moisés. Agora guarda aí esse tempo, 40 anos. Moisés vive 40 anos como um príncipe do Egito. E aí, no verso 23 diz assim, Moisés soube da história, de quem ele era, e decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Tá? E aí, do verso 23 até o verso 28, tem a virada de vida. A vida de Moisés dá uma virada completamente, dá uma guinada. Vê só, eu vou ler aqui para vocês. 23, eu estou no 23. Ao completar 40 anos, parará, 24. Ao ver um dos seus irmãos, sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo. Mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vocês ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Aquele cara tinha visto Moisés matando o egípcio. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Gente, aqui tem uma grande virada na vida de Moisés. Imagina só, o cara vivendo uma vida que não era a dele. Ele estava vivendo como um príncipe ali. E depois, subitamente, a vida dele dá uma mudada e aquele homem vai para o deserto, né? Lá ele fugiu, foi para o deserto, fugiu para um deserto de Midian e ficou morando como estrangeiro. E aí, o verso 30 diz que passaram 40 anos. Ou seja, Moisés, lembra que Moisés tinha vivido 40 anos como príncipe. E agora, ele vive aqui 40 anos como um estrangeiro. Um estrangeiro é sempre um estrangeiro. O estrangeiro é aquela pessoa que não tem os seus direitos, deixou para trás a sua identidade. Então, ou seja, não é uma vida muito confortável. Então, Moisés viveu uma vida que ele pensava que agora era dele. Ele deixa o Egito para trás e ele agora está vivendo uma nova vida
por 40 anos. Mas passam-se os 40 anos. E no verso 30, aqui, os versos 30 até o 36, mostra Moisés como um libertador. Isso Estevão está narrando, mostrando isso. Estevão está dizendo, olha, o cara viveu 40 anos ali como príncipe, depois viveu 40 anos como um estrangeiro. E agora, depois disso, vê só no verso 30, diz assim, passado 40 anos, apareceu um anjo das labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Ou seja, mais uma vez, em meio a um caos, tem a providência divina. Deus mais uma vez se revela. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu uma voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava falar. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e decidi livrá-los. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Gente, aqui, né? Imagina, Estevão está dizendo, Deus está sempre atento às injustiças. Deus não silenciou diante das opressões. E aí ele segue dizendo no 35, esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com as palavras, quem o nomeou juiz? Lembra ali que a gente leu ali no verso 27, quando teve a briga dos hebreus, e os hebreus disseram, quem foi que nomeou você aqui como líder? Né? Foi esse mesmo aqui. 40 anos depois que Deus nomeou. E ele diz aqui, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio de um anjo que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Gente, aqui mostra, né, uma peculiaridade. Né, ali como Moisés, né, que teve uma injustiça. Primeira, ele ia sendo morto quando bebê, e aí ele vem e é criado como um príncipe, e depois ele sofre e vai para o deserto. Passam-se 40 anos, Deus está ouvindo o clamor daquele povo. E isso, Estevão está dizendo para os caras, dizendo o seguinte, não estou falando, eu estou falando do meu povo, eu estou falando do nosso povo. O tempo todo Estevão se bota junto com eles. E aí, ele diz aqui, vê só, exatamente aqui, né, no verso 36, fala que ele, milagre, tirou todo mundo, vocês conhecem a história das pragas no Egito, ali, tudo, parará, e ele vai para o deserto com todo o povo e fica mais 40 anos. Olha, Moisés viveu 40 anos, uma vida que não era dele como um príncipe. Depois ele vive uma vida de rejeição de 40 anos como um estrangeiro. E agora Deus o tira para viver mais 40 anos como um líder escolhido por Deus. Ele agora não estava vivendo mais a vida que ele achava que tinha, ou a vida que ele era dele, mas a vida que Deus tinha para ele. Tá? E aí, vê só, verso 37 aqui e 38, fala justamente como, né, de como Deus se relacionava com Moisés. Olha só, esse é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará entre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, quando o anjo lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Vê, ele está dizendo aqui, olha, Moisés se relacionava lá com Deus. Para quê? Com os nossos antepassados, para trazer coisas para nós, para transmitir para a gente. Ou seja,
Ele está mostrando, trazendo os caras ali a se ligarem. Mas aí, ele vem aqui no verso 39, do verso 39 até o 43, ele mostra o seguinte, ele mostra que o povo estava fadado a ser rebelde, desobediente e rejeitava as pessoas. Olha só, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, para que esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, porque Moisés tinha ficado 40 dias lá no monte. Né? Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifício e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Olha só, aí aqui está dizendo justamente um texto que foi escrito pelo profeta Amós, lá no capítulo 7 de Amós, diz assim, foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios de oferta durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Aqui ele está mostrando, né, que Deus, trouxe consequências para essa rebeldia a um povo que rejeitou um libertador. Muita gente havia rejeitado já Moisés ali como libertador. E aí no versículo 44, ele segue dizendo, olha, no deserto nossos antepassados tinham um tabernáculo, né, da aliança, que foi feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo dos nossos antepassados, levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhes permitisse providenciar uma habitação de Deus e de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Ou seja, ele está dizendo aqui assim, olha, a nossa história foi lá. E Moisés construiu um tabernáculo que depois passou para Josué. E Josué fez isso até o tempo em que Davi decidiu construir um templo, mas ele não conseguiu construir. E quem acabou construindo foi Salomão. Ele diz aqui toda a história que está lá em Gênesis e Êxodo. Ele narra um resumão, aqui é um resumão. Um dia que você tiver com preguiça de ler a história em Gênesis e Êxodo, aqui é só a sinopse. Né? Só o resumo. E aí, ele diz aqui, né, no verso 48, porém, né, diz assim, todavia, o Deus Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Percebe aqui? Aqui Deus está dizendo, mas olha, Deus está dizendo, eu não habito em casas, porque aqueles homens se julgavam os todo-poderosos, porque eles eram os chefes das sinagogas, chefe do sinédrio, eles eram detetores de Deus, eles mandavam ali, eles eram os guardiões de Deus. E Estevão está trazendo à tona tudo que foi dito pelos profetas lá atrás. O próprio Deus disse que não está em templos, não. Deus é muito maior do que tudo isso. E aí, vem justamente no verso 51, tem uma exortação de Estevão. Olha o que Estevão diz. Vê. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. E aí, fala para os caras do Sinédrio, vocês são iguais aos seus antepassados. Agora, Estevão não está mais falando nós.
Estevão está dizendo, olha, nós estávamos juntos aqui nas injustiças, mas vocês são iguais àquela turma ruim lá. Está vendo? E diz assim, no final do verso 51, sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Percebe que não era uma coisa nova? Era a história se repetindo. E ele está mostrando isso. E aqui, no verso 52 e no verso 53, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, olha só, qual dos profetas ou os seus antepassados não perseguiram? Qual foi o profeta que não foi perseguido pelo próprio povo? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedecem. Não lhe obedeceram. Gente, esse texto aqui, né, esses versículos 51 a 53, para mim, né, se fosse eu, se fosse você, levado para o Sinédrio, só ia dizer isso. Só ia chegar chutando os caras. Mas não, Estevão faz toda uma abertura, mostrando para que eles enxergassem o que eles estavam fazendo errado de acordo com o que eles próprios criam. Ele está dizendo aqui, olha, eles perseguiram todos os profetas. E vocês perseguiram também, né, aqui um justo. Vocês se tornaram traidores e assassinos de um justo. E ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Olha só, no Sermão do Monte, eu vou abrir aqui, em Mateus 5, versículo 12, Jesus disse assim, ó, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está dizendo que os profetas foram perseguidos. E aqui Estevão está dizendo a mesma coisa. Os profetas foram perseguidos. E eu estou sendo perseguido por vocês. Jesus foi perseguido por vocês. Olha, ele está dizendo, vocês estão agindo da mesma forma. E no versículo 54, mostra os caras se revelando. Porque Estevão disse isso aqui de maneira a sensibilizá-los, a levá-los ao arrependimento. A mesma estratégia que Pedro tinha usado antes. Dizendo, olha, mas é importante que se arrependa de tudo isso. Mas o que aconteceu? Em vez disso, os caras não se arrependaram, os caras ficaram revoltos. Vê, verso 54, tudo revoltadinho. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Gente, ranger os dentes é coisa de endemoniado isso. Os caras estavam ali furiosos, cheios de ira, né? Então, eles estavam ali babando. Era ódio mesmo que eles tinham. Por quê? Porque Estevão estava mostrando quem eles eram. E eles foram lá no mais íntimo, né, da sua primitividade. Vê só. Mas Estevão estava de boa. Vê só. Verso 55 diz que Estevão teve naquele momento, foi uma visão. E ele se alegrou, como Jesus disse. Se alegrem, regozijem-se, porque também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha só, diz o verso 55, mas Estevão... Ops, olha lá, pronto. Tinha dado uma travada aqui, alguém estava ligando, mas já voltou, né? Tudo bem aí? Voltou todo mundo? Dá um legalzinho aí para mim. Sei que tem um delay aí, mas... Estão comigo? Legal. Aninha, obrigado. Pronto, estão comigo. Vê só. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Vê, diante de tamanha injustiça, ele ali tem uma visão. Você lembra que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus estava ali, com Estevão. E Estevão disse, verso 56, vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas isso não adiantou absolutamente nada. Os caras se encheram de ira. E geralmente é assim. Quando a pessoa está errada, né? Se aquela pessoa tem um coração ruim e ela é confrontada, aquela pessoa se revolta. Se revolta. Ela fica totalmente revoltada. Ela fica revoltada quando ela é desmascarada. Né? Aqui, diferente do que aconteceu com Davi. Você lembra com Davi? Davi tinha pecado lá, né? Davi tinha pego a mulher de um general seu, Urias, e aí Natan chega para Davi, exorta Davi, mostra, e Davi se arrepende e se torna um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui não. O versículo 57 diz o seguinte: mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele. Gente, essa turma estava possessa aqui. Rangendo os dentes, fecha os ouvidos e dando fortes gritos, tudo revoltadinho, né? Tudo aqui alvoroçado. Eles se encheram foi de ira. Porque, né, o que estava sendo mostrado. E vê o que aconteceu no versículo 58. O verso 58 diz que eles arrastaram-no, vê? Não conduziram, não, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui é a primeira menção que nós temos aqui do Saulo que estava perseguindo cristãos. A gente vai falar um pouco mais de Saulo mais lá para frente. Mas aqui, gente, a gente conclui esse texto com os versos 59 e 60, mostrando uma atitude que, né, dificilmente eu teria, você teria. Uma atitude nobre, uma atitude especial. Estevão tem uma atitude de Cristo. Vê se não é exatamente a atitude de Cristo que Estevão tem. Veja, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orava. Ele orava. Ou seja, ele falava com Deus. Ele estava falando com Deus. Ele não estava ali xingando os caras. Não. Ele estava sendo injustiçado, estava sendo morto. E ele está falando com Deus. Falando com Deus. E olha o que ele diz. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava olhando para o céu, viu Deus ali, viu Jesus. Você não se relaciona com um sem se relacionar com o outro, sem se relacionar com a Trindade. Foi através do Espírito que ele fez isso. E ele diz, recebe o meu Espírito. Então ele cai de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Lembra você alguma coisa disso aqui? Jesus na cruz? Ou seja, ele entrega a Deus o seu Espírito e tem a grandiosidade de orar a Deus pela turma que estava matando ele, pelos seus algozes. Dizendo, olha, Deus, isso aqui é pura ignorância. E aí, tendo dito isso, adormeceu. Morreu. Ou seja, essa é a breve história, né, de Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo. Santo Estevão, considerado o primeiro mártir, a primeira pessoa que foi martirizado
mas não negou Jesus até a morte e morreu como Jesus. Morreu perdoando, morreu entregando o seu espírito ao Senhor, morreu cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quais são as lições que você tira para você a partir dessa história. Alguém pode tirar a história, a lição, Estevão conhecia bem as Escrituras. Muito pouco isso. Aqui, a gente precisa entender, e eu queria tirar como primeira lição, a importância da identidade. O conhecimento de quem eu sou diante de Deus. Eu tenho uma história com Deus. Eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou, mas eu sou quem Deus me fez. A identidade de Estevão não era uma identidade de, eu sou uma pessoa rejeitada pelos doutores. Não. A sua identidade era de que ele era um filho amado de Deus. Ele conhecia toda a história. Ele conhecia a palavra. Como eu, como você, como conhece, eu hoje, eu posso estar vivendo o que estiver vivendo, mas a minha convicção está na minha identidade. Eu sou o filho amado de Deus. Eu fui resgatado do poder do pecado por Jesus Cristo. Isso me dá segurança, a despeito de qualquer adversidade que eu possa estar vivendo. Sabe por quê? Porque tem uma outra lição aqui nesse texto, que é que a história se repete. A história é assim, a história é cíclica. A história se repete, a gente precisa olhar para a história, para ver que a história se repete, né? E que Deus, ele permanece o mesmo, fiel em toda a história. A gente tira a lição aqui também de que mesmo acusados, né, mesmo acusado com mentiras, com enganos, como foi o caso de Estevão aqui, nós não podemos abrir mão jamais da verdade. Eu não vou negar a Jesus e a verdade por nenhuma conveniência, por nenhuma ameaça que possa acontecer. Sabe por quê? Porque a noção da minha identidade, a noção, né, de quem eu sou diante de Deus e a minha noção de verdade, da verdade, me conduzem, né, ao meu destino. Eu sei qual é o meu destino. Se eu for perseguido por isso, se eu for, né, injustiçado, eu sei qual o destino que Deus preparou para a minha vida. E isso me dá segurança. Foi isso que trouxe segurança a Estevão. Foi isso que manteve Estevão firme até a morte. Então é isso. Esse aqui é o capítulo 7, que narra, né, ali o capítulo 6 e o capítulo 7 mostram a curta vida desse jovem Estevão, né, que foi escolhido para ser um diácono, um servo, por ser uma pessoa digna e cheia do Espírito, e ele foi injustiçado e morreu cheio do Espírito e digno também. Então eu quero orar para que essas lições possam trazer a cada um de nós a certeza de que nós não estamos sós nesse mundo e que Deus está atento a todas as injustiças. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela palavra, obrigado pelo entendimento de tudo isso. Que Tu possa estar trazendo a cada um de nós sempre o conhecimento de quem nós somos, da nossa identidade, para que quando a história se repetir, nós estejamos firmes na certeza da verdade. É na verdade que nós queremos estar, Pai. Obrigado porque Tu preparaste um destino perfeito para cada um de nós. E isso certamente fará toda a diferença em nossa vida e na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso então. Esse é o nosso capítulo aqui de hoje, tá? Esse é o nosso capítulo 8º, nosso capítulo 7º, né? Isso. O 8 é que a gente vai ver amanhã. Esse é o 7 que a gente viu hoje, tá? O capítulo 7. E amanhã estaremos aqui mais uma vez às 17 horas. Quero te convidar para amanhã
às 17 horas nós estamos aqui e quero te incentivar a estar lendo as Escrituras, né? Veja já de antemão o capítulo 8. Se porventura você chegou aqui agora, né, hoje, e não leu os capítulos anteriores, faça o seguinte, então leia os capítulos anteriores de Atos para ver aqui até onde nós chegamos. Ou então, se quiser ver os estudos, eles estão aí no IGTV, aqui no Instagram. Você vai lá no IGTV e vê todos esses estudos estão lá gravados, estão guardados e você pode acompanhar e tirar qualquer dúvida, se assim for conveniente para você. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus esteja abençoando você, abençoando sua casa. Deus esteja cuidando da sua vida nesse momento, tá? E amanhã, sem dúvida, permitindo o Senhor, estaremos aqui mais uma vez diante da palavra, né, para que possamos aprofundar e ter entendimento de tudo isso. Um beijo, queridas, beijo, queridos. Deus abençoe todos vocês. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui. Amanhã estaremos de volta, então.